Hoje eu queria falar de um fenômeno preocupante, o ponto de acumulação. Imaginemos uma pessoa caminhando até determinado ponto, mas dando passos cada vez menores, caminhando sempre a metade do que falta para chegar até aquele ponto. Seus passos, então, delinearão a sucessão de pontos definida pela sequência 1 sobre 2 elevado a n. Essa sucessão consistirá na sequência meio, 1/4, 1/8, 1/16, e irá gerar um imenso acúmulo de pontos próximos a zero, onde encontramos um ponto de acumulação. Note que nesse local se acumula uma quantidade infinita de pontos da sequência. Trata-se, assim, de um ponto de acumulação. Agora consideremos o seguinte: a vida surgiu há uns 3,5 bilhões de anos e foi se diversificando, foi evoluindo até a ocorrência da explosão cambriana, uns 500 milhões de anos atrás. A explosão cambriana constituiu um salto evolutivo, um momento marcante no qual, repentinamente, na escala evolutiva, surgiu uma enorme diversidade de seres. Esse salto evolutivo pode ter decorrido do surgimento da reprodução sexuada, uma forma de reprodução que favorece tremendamente a diversificação dos seres e o surgimento de formas de vida cada vez mais complexas. Sabemos que a vida tende a promover a diversificação e a complexização dos seres, uma tendência meta-evolutiva que vem tornando os seres vivos cada vez mais complexos. Pensava-se até pouco tempo que essa tendência em direção à complexização era uma tendência exclusiva dos seres vivos. Mas estudos recentes mostram, por considerações termodinâmicas apenas, que essa tendência à complexização é uma tendência geral de todos os seres, mesmo em condições abióticas. Ou seja, considerações termodinâmicas garantem que todos os seres, bióticos ou abióticos, especializam-se em captar cada vez mais energia e em tornar-se cada vez mais complexos. Consideremos agora o surgimento de uma novidade crucial: os computadores. Os computadores participam hoje de todas as etapas na produção de novos computadores, desde o projeto até a execução final. Logo, no entanto, eles vão estar conseguindo executar autonomamente todas as etapas de produção e aperfeiçoamento de novos computadores. Eles vão conseguir fazer autonomamente, sozinhos, desde o projeto de um novo computador mais aperfeiçoado que ele próprio, até a execução final, por meio de uma fábrica automatizada. Nesse instante, o processo de evolução dos computadores vai ganhar uma velocidade estonteante, uma vez que computadores mais evoluídos, computadores mais avançados, mais rápidos, projetarão computadores ainda mais avançados que eles próprios, que projetarão outros computadores mais complexos, mais capazes de projetar computadores ainda mais avançados. Fechando esse ciclo, os computadores entram em um novo estágio, em uma nova etapa, em um novo patamar evolutivo da evolução planejada. Enquanto que os seres vivos evoluem por meio da seleção natural, os computadores estarão evoluindo por meio de uma seleção planejada. Eles vão estar evoluindo e se tornando cada vez mais complexos por meio do planejamento, que é uma forma de evolução muito mais avançada do que o modo utilizado pelos seres vivos. O processo de evolução planejada é virtualmente ilimitado e vai permitir alcançar em anos a variação de complexidade que antes levou bilhões de anos para ser atingida. A velocidade crescente do processo acabará levando a um ponto de acumulação, no qual os patamares evolutivos se sucederão imediatamente. Vejamos essa escala evolutiva. O universo tem aí 13 bilhões de anos. A origem da vida
uns 3,4 bilhões a explosão cambriana, uns 530 milhões, e a evolução projetada decorrente da linguagem, talvez uns 200 mil. Os computadores têm aí uns 70 anos e, chegando ali talvez aos 100 anos, gerarão, possivelmente, uma próxima coisa, que eu não sei o que demorará talvez 10 anos para gerar algo novo, que talvez gere algo em um ano. Esse outro vai gerar algo em um mês, e o outro talvez em um dia, em uma hora, em um minuto, em um segundo, e não há limite para isso. Esse será o ponto de acumulação. A situação exposta é a seguinte: patamares evolutivos que necessitavam de bilhões de anos para serem transpostos, serão transpostos em décadas ou em anos, talvez, ou em meses, e cada vez mais rapidamente. Haverá uma aceleração dessa transposição, de maneira que, no ponto de acumulação, um número imenso de patamares evolutivos vai ser transposto em um único momento. Isso é extremamente preocupante. O problema óbvio que isso coloca é o problema de consumo de energia. Esse processo consumiria uma quantidade infinita de energia, o que, bem antes de chegar a esse ponto, já causaria enorme problema para nós. Quer dizer, provavelmente nós iríamos torrar antes de chegar a esse ponto de acumulação. Mas nem tudo está perdido. Os computadores estão sofrendo uma forte tendência à miniaturização. À medida que eles diminuem o seu volume, também podem diminuir a tensão e a corrente elétricas. E, dessa forma, talvez consigam equilibrar o consumo de energia. Mesmo assim, logo, eles chegarão a um limite quântico, a um limite imposto pela teoria quântica, que parece insuperável. A esperança que resta é que ainda não tenhamos alcançado a verdade última, que a teoria quântica ainda não seja a verdade definitiva, e que os limites impostos pela teoria quântica possam ser superados. Nesse caso, estaríamos prestes a viver o momento mais significativo, o momento mais importante de toda a história do universo, o ponto de acumulação. A alternativa seria o apocalipse.